A Fórmula 1 é uma das modalidades mais populares e emocionantes do automobilismo mundial. Ela teve início em 1950, com a realização do primeiro Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1. Desde então, a competição evoluiu bastante, com a participação de grandes equipes e pilotos. Apesar das polêmicas e escândalos que ocorrem no mundo esportivo, a Fórmula 1 continua atraindo fãs de todas as partes do mundo, pela velocidade, tecnologia e emoção que trazem para as pistas. Você que é um novo fã, venha conosco conhecer um pouco desta história, saiba tudo sobre a Fórmula 1. Bem-vindo ao canal Juntando e Informando, se inscreva no canal, dê seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. No início, as corridas eram baseadas no conceito de Grand Prix, sendo realizadas de acordo com regras baseadas em tamanho de motores e no peso dos carros. Em 1928 as regras mudaram e iniciou-se o período da chamada Fórmula Livre, corridas disputadas com carros sem limites de peso e combustível. Com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, as corridas foram postas de lado até 1945. No final de 1946, a Federação Internacional de Automóveis, a FIA, estabeleceu novas regras para a competição. Pela primeira vez, foi usado o termo Fórmula 1. Os carros tinham motores turbo até 1.500 cilindradas e capacidade de 4,5 litros. A nova fórmula consistia em um conjunto de regras que todos os carros dos participantes deviam seguir, permitindo uma competição mais justa. Em 1949, a FIA reuniu vários Grand Prix nacionais e criou o Campeonato do Mundo em 1950. A primeira corrida do Campeonato Mundial aconteceu no circuito de Silverstone, no Reino Unido, em 13 de maio de 1950. Giuseppe Farina, competindo pela Alfa Romeo, venceu o primeiro Campeonato Mundial de Pilotos, derrotando por pouco seu companheiro de equipe o Manuel Fangio. Fangio conquistou o campeonato em 1951, 54, 55, 56 e 57. Isso estabeleceu o recorde de mais campeonatos mundiais vencidos por um único piloto, um recorde que permaneceu por 46 anos até que Michael Schumacher ganhou seu sexto campeonato em 2003. O alemão Michael Schumacher tem 7 títulos conquistados, em 1994 e 1995 pela Benetton, e pela Ferrari em 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Conquistou 5 títulos em sequência e era imbatível no início dos anos 2000. O inglês Lewis Hamilton também tem 7 títulos conquistados, 2008 pela McLaren, e os demais pela Mercedes em 2014, 2015, e uma sequência de 4 títulos em 2017, 2018, 2019 e 2020. O argentino Manuel Fangio tem 5 títulos conquistados no início da Fórmula 1, em 1951, 1954, 1955, 1956 e 1957. O francês Alain Prost, maior rival de Ayrton Senna, tem 4 títulos, 1985, 1986, 1989 e 1993, dividiu as vitórias da segunda metade da década de 80 com os brasileiros Nelson Piquet e Ayrton Senna. O alemão Sebastian Vettel também tem 4 títulos conquistados em sequência pela Red Bull, em 2010, 2011, 2012 e 2013. Estes foram os 5 pilotos que mais ganharam títulos na Fórmula 1. O belga-holandês Max Verstappen foi o campeão mundial dos últimos 2 anos pela Red Bull, em 2021 e 2022. Com estes títulos, a hegemonia dos últimos 13 anos na Fórmula 1 fica com a Mercedes e a Red Bull. Desde o início da década de 50, até meados de 1968 os carros não tiveram mudanças significativas, apenas ajustes mecânicos. Em 1968, o GP de Mônaco trouxe uma grande inovação no Lotus 49B de Graham Hill, o uso de uma asa para gerar força vertical descendente, e uma caixa em forma de rampa no motor para direcionar o ar para cima. Pela primeira vez na Fórmula, a aerodinâmica era usada para aumentar a velocidade dos carros. Por quase uma década, as asas foram sendo aprimoradas. Já na década de 70, o Lotus 78 marcou o início da geração dos carros com um novo assoalho em formato de tubo Venturi sob a carroceria. As forças aerodinâmicas que pressionavam os carros contra a pista chegavam a 5 vezes o peso do carro. Em 1987 os motores turbo alcançaram 1.100 cavalos. Para reduzir a potência do motor a FIA limitou a capacidade do tanque de combustível em 1984 antes de proibir completamente os motores turboalimentados em 1989. Na década de 80 os auxílios eletrônicos aos pilotos foram amplamente utilizados. O Williams FW14 foi o carro mais completo, utilizando um conjunto de acelerador eletrônico, suspensão ativa eletrônica, diferencial eletrônico, controle de tração e freios ABS. Nos anos seguintes houveram proibições e acordos para diminuir os auxílios eletrônicos. No início dos anos 2000 houve uma grande evolução nos materiais utilizados, com a chegada do titânio e do carbono reforçado. Estes materiais permitiram que as equipes construíssem carros mais leves e mais rápidos. A partir de 2006 foram introduzidos os KIRS e os DRS na F1, que permitiram maior ultrapassagem durante as provas.
Com os KERS, os carros podem recuperar energia cinética durante as freadas e usá-la para acelerar nos momentos críticos das corridas. Já o DRS, Sistema de Controle de Zona de Ultrapassagem, permite que o piloto reduza a resistência do ar nas retas, aumentando sua velocidade. Essas duas tecnologias tornaram as corridas mais emocionantes e permitiram maior ultrapassagem, o que foi um grande avanço para a Fórmula 1. Desde 2014, os carros de Fórmula 1 estão obrigados a usar motor sobrealimentado por turbocompressor com cilindrada máxima de 1.600. Nestes pequenos motores estão associados sistemas de recuperação de energia que aumentam drasticamente a potência, reutilizando a energia dissipada nos gases de escapamento e nos freios. Um grande avanço técnico, mas que desequilibrou a categoria toda, por conta da supremacia dos carros da Mercedes-Benz neste quesito. Desde sua criação na década de 50, a Fórmula 1 já teve 46 acidentes fatais de pilotos em GPs e treinos. O GP de San Marino de 1994 ficou marcado para todos os brasileiros pelos dois acidentes fatais, o primeiro no dia 30 de abril, acidente sofrido nos treinos classificatórios pelo austríaco Roland Ratzenberger, e o segundo durante a corrida pelo brasileiro Ayrton Senna. Ratzenberger fazia uma tentativa de classificação quando, na entrada da veloz curva Villeneuve, a asa dianteira soltou-se e o piloto sem controle do carro chocou-se violentamente contra o muro, a 314 km/h. Ratzenberger teve fraturas múltiplas no crânio e no pescoço. No dia seguinte foi a vez de Ayrton Senna. Senna entrou na curva Tamburello e perdeu o controle do carro devido a uma barra de direção quebrada. Seguindo reto, chocou-se violentamente contra o muro de concreto. A telemetria mostrou que Senna, ao notar o descontrole do carro, ainda conseguiu reduzir a velocidade de 300 para cerca de 200 km/h. O último acidente fatal na Fórmula 1 aconteceu com o promissor piloto de apenas 25 anos de idade, Jules Bianchi, faleceu no GP de Suzuka no Japão em 2014. Após uma saída de pista do piloto Sutil, devido a uma aquaplanagem, muita chuva durante o GP decorrente da passagem de um tufão, foram acionadas as bandeiras amarelas, porém Jules não percebeu e colidiu diretamente com o trator grua que retirava o carro de Sutil do local. O impacto com o trator aconteceu a 126 km/h, acertando o lado esquerdo do capacete. A maior inovação recente da Fórmula 1 é o Halo, um dispositivo de segurança que tem como objetivo proteger pilotos contra acidentes. Esse dispositivo é uma espécie de arco que fica posicionado na parte frontal do cockpit e tem como função principal evitar que objetos, como pedaços de asa ou outros carros, atinjam a cabeça do piloto em caso de acidente. Embora muitos critiquem o Halo por sua estética feia e por atrapalhar a visibilidade dos pilotos, não há dúvidas de que se trata de uma importante inovação tecnológica que tem salvado muitas vidas nos últimos anos. A Fórmula 1 usa de bandeiras com cores diferentes para sinalizar aos pilotos que algo aconteceu na pista. A mais famosa de todas é a bandeira quadriculada. Ela é mostrada ao piloto que cruza a linha de chegada e vence a corrida. Ela também é exibida para os demais pilotos que completam a prova, além de ser usada para indicar o término dos treinos. A bandeira amarela indica perigo aos pilotos. Pode haver algum objeto na pista, algum carro parado em local perigoso. Se o fiscal exibir duas bandeiras amarelas de uma vez, o piloto deve ter ainda mais atenção e reduzir bastante a velocidade. São proibidas ultrapassagens no trecho. A bandeira azul é utilizada para indicar ao retardatário que um carro mais rápido está atrás e precisa passar. Ou seja, a ultrapassagem precisa ser permitida. Se o piloto lento for alertado 3 vezes e não deixar o adversário melhor colocado passar, ele pode sofrer punição da direção de prova. A bandeira vermelha sinaliza que a corrida está interrompida, seja por acidente ou por uma condição de pista perigosa. Ela também pode indicar o término da prova se a direção entender que não há segurança necessária aos pilotos. A bandeira verde indica que os perigos ou problemas mostrados com outras bandeiras sinalizadas anteriormente acabaram. Desta forma, os pilotos podem voltar a acelerar normalmente. A bandeira branca mostra ao piloto que um carro mais lento está na pista. Pode ser uma ambulância, o safety car ou até um guincho para a retirada de peças que sobraram de um acidente. A bandeira preta vem acompanhada do número do piloto. Ela indica que o carro deve retornar ao pit, uma vez que tem alguma irregularidade e foi desclassificado da prova. A bandeira preta com o círculo laranja também acompanha o número do piloto. Ela indica que o carro está com problema mecânico e precisa ir para o pit. A bandeira branca e preta serve como uma advertência ao piloto por uma conduta antidesportiva. Ela também acompanha o número do carro. Caso a direção entenda que o piloto não mudou a postura, ele pode ser desclassificado. A bandeira listrada nas cores vermelha e amarela indica ao piloto que a pista está escorregadia. Isso pode ser consequência de óleo derramado no asfalto ou excesso de água em determinados pontos do circuito.
Nelson Piquet conquistou 3 títulos mundiais, e sua carreira durou 14 temporadas, sendo um dos principais pilotos da Fórmula 1 na primeira metade da década de 80. Ayrton Senna conquistou 3 títulos em uma carreira que durou 10 temporadas. Ele chegou ao pódio 80 vezes, 41 das quais como vencedor. Senna foi apelidado de Rei de Mônaco, em alusão às suas 6 vitórias no Grande Prêmio de Mônaco, 5 destas consecutivas entre 1989 e 1993. Considerado um dos principais pilotos da Fórmula 1 no final dos anos 80 e início dos anos 90. Emerson Fittipaldi correu por 10 temporadas na Fórmula 1 e conquistou o título em 1972 e 1974. Rubens Barrichello possui o recorde de ter disputado 322 corridas na Fórmula 1. Ele terminou entre os 4 primeiros no campeonato de pilotos em 5 temporadas consecutivas com a Ferrari, entre 2000 e 2004. Felipe Massa estreou em 2002 e tornou-se conhecido por sua passagem pela Ferrari entre 2006 e 2013. Nas suas primeiras 3 temporadas pela equipe italiana, Massa obteve resultados satisfatórios, encerrando essas temporadas em terceiro, quarto e segundo, respectivamente.